Bueno, meu povo concurseiro e OABeiro de plantão. Hoje o nosso papo missioneiro será em relação à progressão de regime que vai despencar em prova de concurso, vai despencar na prova da OAB, uma progressão de regime com a roupagem dada pela Lei 13.964 de 2019 do pacote anticrime. Muita coisa mudou, mas muita coisa mesmo mudou. Então, vejam, aqui nós temos que ter uma especial atenção para você depois, quando se deparar com uma questão relacionada à progressão de regime, seja em concurso público, seja na prova do OAB, não vai me ratear, não vai me errar. Então, olha só, veja só, quando a gente fala em progressão de regime, eu quero que você entenda o seguinte: quando o juiz ele profere a sentença e ele fixa a pena, ele já, depois de quantificar a pena, ele vai estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena. Na sentença condenatória, o juiz já fixa o regime inicial de cumprimento de pena. E ao longo da execução da pena, o sujeito ele inicia no regime imposto na sentença e, preenchido determinados requisitos, o condenado ele vai poder progredir de regime, sair do regime mais severo para um regime mais brando, perceberam? Então vejam que nesse caso o sujeito, imagina que tem sido fixado na sentença o regime fechado, e o sujeito, preenchidos os requisitos, ele vai para o semiaberto, que é um regime mais brando, percebeu? Isso que a doutrina chama de sistema progressivo de cumprimento de pena, certo? Só um detalhe aqui para não ficar coisa meio nebulosa. Vejam que quando a gente fala em progressão de regime, é vedada a progressão de regime per saltum, ou seja, de sair do regime fechado e ir direto para o aberto. Vejam que aqui, se o sujeito ele iniciou a cumprir a pena no fechado, ele não é possível de ele ir para o aberto. Conforme a súmula 491 do STJ, é inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. Ou seja, essa situação do sujeito sair do fechado e ir direto para o aberto é inadmissível. O sujeito ele tem que sair do fechado, ir para o semiaberto e depois, sim, preenchidos os requisitos, ir para o aberto, certo? Então essa vai a primeira dica, súmula 491 do STJ, beleza? Tranquilo? Conseguiu entender? Mas, olha só, veja que para a progressão de regime, o sujeito ele deve preencher determinados requisitos. Para ele sair de um regime mais severo e progredir para um regime mais brando, ele tem que preencher cumulativamente determinados requisitos, requisito subjetivo e requisito objetivo. E quando a gente fala em requisito subjetivo, ele está relacionado ao mérito do sujeito. Ou seja, se ele reúne elementos subjetivos suficientes para progredir de um regime mais severo para o mais brando. Então veja que nós temos aqui os requisitos para a progressão de regime no seu aspecto subjetivo, no seu aspecto objetivo. No aspecto subjetivo, deve-se verificar o mérito, ou seja, o merecimento. Se esse condenado ele cumpriu de forma, ou está cumprindo de forma adequada a sua condenação, se a execução da pena ele está observando ao longo da execução da pena as regras do estabelecimento carcerário. Então vejam que é preciso verificar-se que o sujeito, além do tempo de cumprimento de pena, que ele verifique se ele reúne merecimento ou elemento subjetivo, certo? E como é que se afere, como é que se verifica esse elemento subjetivo? Via de regra, basta um atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento comercial, o diretor do estabelecimento prisional, perceberam? Então vejam que nesse caso basta como regra um atestado de bom comportamento carcerário. E vejam que aqui em Santa Cruz do Sul, eu trabalho na promotoria de execução criminal, basta o diretor do presídio, o administrador do estabelecimento carcerário, ele expede um atestado dizendo conduta plenamente satisfatória.
Beleza, conduta plenamente satisfatória, a gente já verificou que preencheu o requisito subjetivo. Então, fica lá a dica para vocês. A regra aqui, é um atestado de bom comportamento carcerário. Está lá no artigo 112, parágrafo 1º da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execuções Penais. Basta aqui um atestado de boa conduta carcerária, de bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional. Beleza? Tranquilo? Esta é a regra, mas tem exceção. Tem exceção. Em determinadas situações, considerando as peculiaridades do caso concreto, imaginem que aquele condenado, aquele apenado, ele sempre arrumou confusão ao longo da execução da pena, é aquele cara transgressor, é aquele que já ostenta faltas disciplinares, um histórico de faltas disciplinares. Vejam que aquele que não observou as regras do estabelecimento carcerário, neste caso, se ele preencheu o requisito objetivo, que a gente vai falar daqui a pouco mais, se ele preencheu o tempo de cumprimento de pena, às vezes é necessário que seja ele submetido a um exame criminológico. Muitas vezes acontece de vir para nós, o Ministério Público, lá, e verificarmos que determinado apenado, um mero atestado de bom comportamento não é o suficiente para verificar se ele reúne elementos subjetivos, se ele merece progredir de regime. E aí o Ministério Público formula um requerimento para o juiz determinar que aquele condenado seja submetido a um exame criminológico. Que o exame criminológico, basicamente, opa, o que eu fiz aqui? Aqui. O exame criminológico, basicamente, é naquela situação em que... deixa eu só trocar a tela aqui, que eu pulei na frente. O exame criminológico, basicamente, é naquela situação em que o sujeito ele é submetido a um exame psicológico e social. Ou seja, é o exame psicossocial que a gente costuma dizer. Então, é um exame mais aprofundado, é um exame mais elaborado, realizado por profissionais, por psicólogo, que é elaborado por um assistente social. Só que esse exame criminológico, a submissão do condenado ao exame criminológico, é uma exceção. Vejam que aqui nós estamos diante de uma exceção. A regra é o atestado de bom comportamento carcerário. A exceção é o exame criminológico. Porque quando o juiz, e isso está na súmula 439 do STJ, quando o juiz ele determinar a realização do exame criminológico, ele deve motivar, ou seja, tem que ser por decisão motivada. Não é em qualquer situação, e o juiz não adianta ele pegar, não constitui motivação idônea, o juiz diz, olha, o cara é condenado por um crime grave. Isto não é fundamentação idônea para submeter o condenado a exame criminológico. Perceberam vocês? Ali o juiz tem que apontar as peculiaridades do caso concreto. Um condenado que ostenta inúmeras faltas disciplinares, um condenado que ostenta registros de intercorrências com os policiais penais, com os outros apenados, ou seja, aquele cara que transgressor. Nesse caso, pode ele ser submetido a um exame criminológico para aferir o seu mérito subjetivo. Beleza? Então, fica a dica para vocês aqui. Regra, basta um atestado de bom comportamento carcerário. Exceção, exame criminológico, desde com decisão devidamente motivada. Beleza? Certo? Tranquilo? E vejam que eu já parti do exame criminológico, já falei do requisito subjetivo, porque agora o requisito objetivo a gente vai mais longe. A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Veja que primeiro, antes de mais nada, tem que verificar se o sujeito ele cumpriu parte da pena. Para eu poder verificar, imaginar, verificar se ele reúne mérito subjetivo, se preenche o requisito subjetivo, antes de mais nada eu preciso verificar se ele cumpriu parte da pena. E aí nós estaremos diante do requisito objetivo. E vejam que aqui nós tivemos uma transformação bastante profunda pela Lei 13.964 de 2019. E aqui que vai despencar em prova. Olha só, antes dessa alteração, nós tínhamos basicamente a seguinte regra. Olha só, nós tínhamos aqui como requisito
como requisito, se o sujeito ele foi condenado, está cumprindo pena por um crime comum, bastava ele cumprir 1/6 da pena para ele poder progredir de regime. Se ele foi condenado por um crime hediondo ou equiparado, ele teria que cumprir 2/5 se fosse primário e 3/5 se fosse reincidente da pena. Então, esta era a regra anterior. Esta é a regra anterior. Se o sujeito ele foi condenado a um crime não hediondo, cumpre 1/6, independentemente se for primário ou se for reincidente. Se condenado por crime hediondo, ele teria que cumprir 2/5 da pena se primário, 3/5 se reincidente. Isto mudou pra caramba, mudou bastante. Agora, para se aferir o requisito objetivo, deve-se verificar, evidentemente, o tempo de cumprimento de pena, evidentemente, o tempo de cumprimento de pena, a natureza do crime, se comum ou hediondo, continua assim, e também o perfil do condenado, se ele é primário ou reincidente, certo? Por uma questão didática, vamos aqui fazer essa análise do requisito objetivo, ou seja, o tempo de cumprimento de pena, dividindo aqueles crimes comuns, ou seja, não hediondo, e depois verificarmos o requisito objetivo para os crimes hediondos ou equiparados, beleza? Certo? Veja que, se for num contexto, o artigo 112 da Lei 7.210 de 84, ele veio com uma série de lapsos temporais. Vejam que as alterações introduzidas pela Lei 13.964 de 2019 trouxe uma série, e aqui observando o princípio da individualização da pena, desde aquele crime praticado com menos periculosidade, com menos gravidade, até o crime mais grave, partindo do percentual de 16% de cumprimento de pena, passando por 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Ou seja, nós temos basicamente 8 situações, 8 hipóteses para verificar se o sujeito, ele efetivamente implementou o requisito objetivo. E para nós podermos entender isso com mais clareza, de um contexto mais didático, nós vamos dividir aqui aqueles crimes não hediondos dos crimes hediondos, beleza? Vejam que nos crimes comuns, naqueles crimes não hediondos, naquele crime comum não hediondo, o sujeito ele terá que cumprir 16% da pena se o crime for praticado, se ele foi condenado por um crime sem violência ou grave ameaça e ele for primário. Então, se o sujeito ele foi condenado por um crime sem violência ou grave ameaça, sendo primário, aqui um crime de furto, por exemplo, imagina que ele foi condenado por um crime de furto, artigo 155 do Código Penal, e ele é primário. Neste caso aqui, ele terá que cumprir 16% da pena para poder progredir de regime, para implementar o requisito objetivo para a progressão de regime. Então, imagina que o sujeito foi condenado a 3 anos. 16% dá o equivalente a aproximadamente 6 meses. Beleza? Certo? Tranquilo? Agora, o sujeito que, seguindo um critério de proporcionalidade, vejam que o sujeito terá que cumprir 20% da pena se ele foi condenado por um crime sem violência ou grave ameaça, veja que nós estamos falando de crime sem violência ou grave ameaça, e se ele for reincidente. Reincidente em crime sem violência ou grave ameaça. Então, imaginem que o sujeito aqui, ele foi condenado por esse mesmo crime de furto. Imagina que ele foi condenado por esse mesmo crime de furto. E só que agora ele é reincidente. Imagina, ele é reincidente por um crime também praticado sem violência ou grave ameaça. Então, imagina que o sujeito aqui, ele tem uma condenação pelo crime de estelionato e agora ele cometeu um novo crime e foi condenado por um crime de furto. Vejam que ele é reincidente por crime praticado sem violência ou grave ameaça. Neste caso, ele terá que cumprir 20% da pena para ele poder
progredir de regime, beleza? Certo? Só que vejam que o artigo 112, artigo 112, inciso 2º, ele tem uma redação que pode gerar alguma confusão. Olha só. Vejam que diz lá 20% se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Ou seja, nessa hipótese aqui, de o sujeito ele ser reincidente por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Mas, e agora? Imaginem que o sujeito, ele tenha uma condenação anterior, mas não por um crime sem violência ou grave ameaça. A condenação anterior dele é por um crime praticado com violência, por exemplo. E ele está sendo aferida a sua progressão de regime pelo crime praticado posterior, praticado sem violência ou grave ameaça. Então imaginem lá que o sujeito ele teve uma condenação por um crime de roubo, que é um crime praticado sem violência ou grave ameaça, e depois que transitou em julgado a sentença condenatória por esse crime de roubo, ele vem e comete um crime de furto. Vejam que ele é reincidente. E nesse caso aqui, ele não é reincidente, ele é reincidente, mas não por crime violento, por crime com violência ou grave ameaça, Vejam que ele é reincidente, mas não por crime com violência ou grave ameaça. Num primeiro momento, poderíamos considerar que, então, ele não deveria cumprir 20% da pena, que deveria cumprir mais do que 20% da pena, porque o artigo fala reincidente em crime cometido sem violência à pessoa. Ocorre que o legislador, ele tem aqui uma omissão em relação a essa situação de o sujeito ostentar contra si um crime violento anterior, ostentar contra si uma sentença condenatória transitada e julgada por um crime com violência anterior. Vejam que, nesse caso, pela omissão do legislador, que não prevê um percentual maior para o sujeito reincidente, mas que a reincidência decorre de um crime anterior praticado com violência e grave ameaça, neste caso aqui continua sendo os 20%. Continua sendo, pela omissão do legislador, continua aqui sendo 20%. Então, nesse caso aqui, imagina que o sujeito vejo que aqui ele é reincidente por um crime praticado sem violência e grave ameaça, e agora aqui ele é reincidente por um crime que ele praticou com violência e grave ameaça, e agora ele praticou um novo crime sem violência ou grave ameaça. Então, tanto nessas hipóteses aqui, nessas duas hipóteses, o percentual seria de 20%. Neste caso aqui, em decorrência da omissão legislativa, certo? Beleza? Tranquilo, conseguiu entender, certo? E também, se o sujeito ele vai ter que cumprir 25% da pena, 25% da pena, se ele praticou crime com violência ou grave ameaça e ele for primário. Vejam que, se o crime for praticado sem violência ou grave ameaça e o sujeito ser primário, ele tem que cumprir 16%. Se ele praticou crime com violência ou grave ameaça e ele for primário, ele tem que cumprir 25%. Então, imagina que o sujeito ele seja primário. E ele praticou um crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Sendo primário, ele vai ter que cumprir 25% da pena. 25% da pena. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender isso? Conseguiu entender isso? Certo? Tranquilo. Agora, se o sujeito ele for reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça, se o sujeito ele for reincidente, aí tem que cumprir 30% da pena. Se ele for reincidente em crime com violência ou grave ameaça. Agora nós estamos na hipótese aqui do apenado for reincidente em crime cometido com violência
a pessoa ou grave ameaça. Então, se o Jaguara ele cometeu um crime com violência ou grave ameaça e o crime anterior pelo qual ele foi condenado, definitivamente condenado, também for com violência ou grave ameaça, ele tem que cumprir 30% da pena. Então, imagine a seguinte situação. Imagine que o sujeito, ele cometeu o crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, foi definitivamente condenado por esse crime de roubo e depois ele cometeu um crime de extorsão, que também é praticado com violência e grave ameaça. Então, nesse caso aqui, ele será reincidente em crime com violência ou grave ameaça e terá que cumprir 30% da pena. Beleza? Tranquilo? Conseguiu entender? Essa é a basicona. Agora vem a pegadinha. Vejam que eu preciso, aqui neste caso, que estejam presentes aqui aquele pressuposto para ser 30%. O pressuposto de ser reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça. Agora imagine, então, o crime anterior com violência ou grave ameaça e o crime posterior com violência ou grave ameaça. Agora imaginem vocês. Se o crime anterior foi praticado sem violência ou grave ameaça, ele é reincidente, mas não por crime com violência ou grave ameaça. O crime anterior é sem violência ou grave ameaça. Olha só. Imaginem que o crime anterior que ele praticou, e ele foi definitivamente condenado por um crime de furto. Vejam que ele foi definitivamente condenado por um crime praticado sem violência ou grave ameaça. E aí, depois do trânsito julgado da sentença penal condenatória por esse crime de furto, ele vem e comete um crime de roubo. Vejam que ele é reincidente. Mas não por crime com violência ou grave ameaça. E aí como é que faz? Ele não se enquadra nessa hipótese do artigo 112, inciso 4º da Lei 7.210/84, ou seja, a Lei de Execuções Penais. Ele não se enquadra nessa hipótese do 30%. E aí como é que faz? Vejam, ele não se enquadra nessa hipótese não se enquadra nessa hipótese de cumprir 30%, porque ele não é reincidente em crime doloso. Ele não preenche esse requisito. Ele só praticou um crime com violência ou grave ameaça. Artigo 157 do Código Penal, mas ele não é reincidente em crime com violência ou grave ameaça. E aí como é que faz? Neste caso aqui ele vai ter que cumprir 25%. Já que ele não preenche o requisito para 30%, já que ele não é reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça, nesse caso, então, tem que considerar a situação mais benéfica para ele. Terá que cumprir 25% da pena. Beleza? Certo? Não confunda com a situação anterior. Vejam que aqui nós estamos verificando a progressão de regime em relação a crime praticado sem violência ou grave ameaça, por isso que permanece os 20%. Nesse caso aqui nós estamos considerando a progressão do regime para crime praticado com violência ou grave ameaça e o sujeito ser reincidente, mas não por crime com violência ou grave ameaça. Aí será o percentual de 25%. Ou seja, para ser 30%, eu tenho que verificar que o sujeito ele cometeu um crime violento com violência ou grave ameaça e depois ele foi condenado por um crime com violência ou grave ameaça. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Esta é a hipótese em que são os lapsos temporais relacionados a crimes não hediondos. Agora, para crimes hediondos, aí o tratamento ele é um pouco mais severo. Vejam que agora o percentual ele vai aumentando, ele vai progredindo. Então, para aquele sujeito que foi condenado por crime hediondo ou equiparado, ele terá que cumprir 40% da pena se ele for primário. Então, se o sujeito ele cometeu um crime hediondo equiparado e for primário, ele tem que cumprir 40% da pena para poder progredir de regime. Se ele for condenado a 10 anos, ele tem que cumprir 4 para progredir de regime. Imagina que o sujeito ele cometeu o crime, por exemplo, cometeu o crime de tráfico. Imagina que ele cometeu o crime de tráfico, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006,
2006, que é um crime equiparado e hediondo. Imagina que, por acaso, ele tenha sido condenado a 10 anos. Ele terá que cumprir 4 anos, 40% para poder progredir de regime. Beleza? Para sair do regime fechado, para ir para o regime semiaberto. Certo? Beleza? Agora, se o sujeito ele cometeu um crime hediondo com resultado morte, olha só, se ele cometeu um crime hediondo com resultado morte e ele for primário, aí ele tem que cumprir metade da pena, 50% da pena. Olha só, se o sujeito ele for condenado por crime hediondo equiparado, que tenha resultado morte, e ele for primário, ele tem que cumprir 50% da pena. Então, imagine a seguinte situação, imagina que o sujeito ele tenha sido condenado, pelo crime de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Imagina que ele tenha sido condenado a 12 anos. Veja que é um crime hediondo com resultado morte. E o sujeito ele é primário, ele vai ter que cumprir 6 anos para sair do fechado e ir para o regime semiaberto. Vai ter que cumprir 50% da pena. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Tranquilo. Outra coisa que eu preciso que vocês saibam. Vejam, outra coisa que eu preciso que vocês saibam. Imaginem que o sujeito ele seja reincidente em crime hediondo. Se o sujeito ele for reincidente em crime hediondo, vejam, se o sujeito ele for reincidente em crime hediondo, neste caso ele tem que cumprir 60% da pena para poder progredir de regime. Imaginem vocês a seguinte situação, imaginem que o sujeito, e aqui não precisa ser reincidente pela prática do mesmo crime, basta que ele seja reincidente pela prática de crimes hediondos da mesma natureza, ainda que sejam crimes distintos, não precisa necessariamente, o cara foi condenado, por exemplo, a crime de estupro, depois ele cometeu outro crime de estupro, não, basta que seja reincidente por crimes de natureza hedionda. Então imaginem que o sujeito ele tenha sido condenado, por exemplo, por um crime de tráfico de droga, ou crime de estupro, artigo 213 do Código Penal. E depois que ele foi condenado, definitivamente condenado pelo crime de estupro, ele vai e pratica um crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Imagina que esse sujeito, ele tenha, e aqui nesse caso, ele é reincidente em crime hediondo. Então, ele terá que cumprir 60% da pena para ele poder progredir de regime, Então, imaginem que a seguinte situação, imaginem que o sujeito ele tenha sido condenado, vamos considerar, a 10 anos. Vamos considerar 10 anos. Né? A pena vai dar mais para acertar aqui, nossa conta não fica muito difícil. Ele vai ter que cumprir 6 anos para poder progredir de regime. Vamos mais longe. Vamos dizer que o sujeito ele foi condenado a 20 anos. A pena dá 20 anos, ele vai ter que cumprir 60%, ele vai ter que cumprir 12 anos para poder progredir de regime. Terá que cumprir 12 anos de pena no regime fechado para ir para o semi-aberto, beleza? Se ele for reincidente em crime doloso. Agora está mais dentro da realidade, crimes mais graves, vamos botar a pena mais alta ainda, não ficou tão difícil a conta. Matemática, professor, mas eu tenho que saber essas contas. Não, geralmente vai vir em computador, aquelas calculadoras de pena, tá? Então, se você vai atuar na vara de execução criminal, nós já fizemos isso, vem aquela calculadora de pena, vai vir tudo bonitinho, até mesmo no dia em que o dia exato em que o sujeito vai progredir de regime. Só você vai ter que verificar se está certo, seu servidor lá
colocou os parâmetros adequados. O teu cuidado é um pouco mais redobrado, beleza? Mas não te preocupe em fazer conta, graças a Deus, beleza? Certo? Porque vai ter a calculadora de pena e você vai ter a guia do recolhimento, você vai ter que ter cuidado para ver se o servidor que gerou aquela guia de recolhimento, se ele adotou os parâmetros corretos para aquele caso, beleza? Tranquilo? Conseguiu entender? E, por fim, nós temos aqui o cumprimento, de 70%, aí é a situação mais grave de todas, cumprimento de 70%, se o sujeito ele for reincidente em crime hediondo, com resultado morte. Reincidente em crime hediondo, com resultado morte. Então, imaginem que o sujeito ele foi condenado por crime de homicídio, artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, e depois do trânsito de julgado da sentença penal condenatória por esse crime de homicídio qualificado, ele vem e comete um crime de latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º, inciso 1º do Código Penal. Vejam que aqui ele será reincidente em crime hediondo com resultado morte. Esse cara vai ter que cumprir 70% da pena para progredir de regime, ou seja, ele vai ter que cumprir muita pena para ele progredir de regime. Bota pena nisso. Se o sujeito ele for, por exemplo, condenado a 50 anos, considerando a pena total de 50 anos, ele vai ter que cumprir 35 anos no fechado para ir para o semiaberto. Olha que loucura. Ele vai ter que cumprir 70% de 50, 35 anos para ele ir do fechado para o semiaberto, desde que ele seja reincidente com resultado morte. E aqui eu quero deixar duas situações antes de nós encerrarmos essa nossa conversinha. Duas situações que podem ocorrer. Olha só, duas situações. Imaginem vocês, aqui diz que com base lá no artigo 112, inciso 7º, tem lá, é 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. 60% se ele for condenado por crime hediondo ou equiparado. Então, aqui, naquele exemplo que eu dei para vocês, esse sujeito, ele cometeu um crime de estupro, artigo 213 do Código Penal, e um crime de tráfico de drogas. Beleza, ele é reincidente em crime hediondo. Agora, imaginem vocês nessa situação aqui. Imaginem que o crime anterior seja um crime de roubo simples, e o sujeito agora ele foi condenado por um crime hediondo. Vejam que aqui ele é reincidente, mas não em crime hediondo. Como é que fica agora? Ele é reincidente, mas não em crime hediondo. E agora, como é que fica essa bronca aqui? Porque o requisito é que ele seja reincidente em crime hediondo, ou seja, o crime anterior tem que ser hediondo e o crime posterior também tem que ser hediondo. Então, nesse caso, ele não preenche aquele requisito para o cumprimento de 60%, já que ele não é reincidente em crime hediondo. Também não vai preencher o requisito 50%, porque em nenhuma dessas situações resultou morte. Então, neste caso aqui, em que o sujeito ele é reincidente e eu estou fazendo análise da progressão de regime em relação ao crime hediondo, só que o crime anterior não é hediondo, neste caso aqui vai incidir o percentual de 40% por absoluta omissão do legislador. Então, em relação ao crime hediondo o juiz da execução criminal, nós temos que verificar o percentual de 40%, porque ele é reincidente, mas não em crime hediondo. Ele é reincidente, mas não em crime hediondo.
beleza? Então, nesse caso, em relação ao crime hediondo, teremos que verificar o percentual de 40%. O percentual de 40%, beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Então, imagine que o sujeito ele já esteja cumprindo pena pelo crime de roubo. Em relação ao crime de roubo, ele teria, imagine que em relação ao crime de roubo ele tenha sido primário. Ele vai cumprir 25% em relação ao crime de roubo, mais 40% em relação ao crime de estupro, crime hediondo. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender isso, certo? E vejam uma outra situação, uma segunda situação. Vejam que o artigo 112, inciso 8º, o artigo 112, inciso 8º, ele diz lá que o sujeito ele vai ter que cumprir 70% da pena se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Com resultado morte. Mas imagine, e se não tiver sido reincidente por crime hediondo sem o resultado morte? Imagina que ele seja reincidente em crime hediondo, mas não com resultado morte. Vejam que os dois crimes não resultam, nos dois crimes não há o resultado morte, apenas em um deles. Como é que fica? Vejam que aqui nesse nosso exemplo, nós, diante dessa hipótese aqui, há aqui o resultado morte, é crime hediondo com o resultado morte, e aqui eu tenho o resultado morte. Então, nesse caso, ele é reincidente em crime hediondo, com o resultado morte, aplica-se o 70%. Ele aplica-se o 70%. Beleza? Tranquilo? Agora imaginem a seguinte situação. Imaginem que ele é reincidente em crime hediondo, ele é reincidente com crime que ele está sendo condenado, ele está sendo verificado a progressão do regime em relação ao crime hediondo com resultado morte. Mas o crime anterior não é com resultado morte. O crime anterior não é com resultado morte. Vejam que nesse caso aqui, imaginem a seguinte situação. Imaginem que o sujeito, ele esteja aqui, eu estou verificando a progressão de regime pelo crime de latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º, inciso 1º do Código Penal. Perceberam? Imaginem que o crime anterior, não seja com resultado morte. Se não é com resultado morte, se ele não é reincidente em crime hediondo com resultado morte, eu não vou poder usar esse percentual de 70%. Não vou poder considerar esse percentual de 70%. Imagine agora que esse sujeito ele cometeu anteriormente um crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Vejam que ele é reincidente, mas não por crime hediondo, com resultado morte. Ele é reincidente, mas, desculpa lá que eu vou ajeitar aqui. Ele é reincidente, deixa eu ajeitar aqui porque pegou a minha telinha, ficou a minha carinha lá. Ele é reincidente, sim, mas não por crime hediondo com resultado morte. Então, se ele é reincidente por crime hediondo, mas sem resultado morte, ele não preenche o requisito do artigo 70 do artigo 112, inciso 8º, ou seja, não seria 70%. Como ele não é reincidente em crime doloso, porque o crime anterior não é
doloso, não é hediondo. Veja que o crime anterior seria o artigo 157 do Código Penal, e depois ele praticou o crime de latrocínio, 157, parágrafo 3º, inciso 1º do Código Penal. Veja que o crime anterior não é hediondo, então também ele não preenche o requisito dos 60%. Então, nesse caso aqui, o único requisito aqui que pode ser aplicado seria o de 50%. Então, nesse caso aqui, aplica-se o percentual de 50% por absoluta omissão legislativa. Por absoluta omissão legislativa. Veja que o legislador, ele só reconheceu a possibilidade de 60% se o cara for reincidente em crime doloso, em crime hediondo, crime doloso, estou com crime doloso na cabeça, reincidente em crime hediondo, 60%, e 70% se ele for reincidente em crime hediondo com resultado morte. Ele não previu a possibilidade do sujeito ser reincidente com resultado morte, mas o crime anterior não seja hediondo. Então, neste caso aqui, aplica-se o percentual de 50%. Não confunda com aquela explicação anterior do artigo 213, aqui, quando nós falamos em 40%, porque aqui é um crime hediondo sem morte. Sem morte, e o crime anterior, ele não é hediondo. Então, não se enquadraria aqui na possibilidade dos 60%, e também não se enquadraria na possibilidade do 50%, porque aqui não teve morte. Por isso que nós estaríamos falando em percentual de 40%. Beleza? Certo? Eu sei que deu uma confusão aqui, eu sei que ela ficou extremamente um pouco mais abrangente a coisa, ficou um pouco mais complexo para você aferir o lapso temporal. Então, só para você poder, aqui com atenção verificando os percentuais que estão no artigo 112 do Código Penal, principalmente você tente diferenciar dos crimes que não são hediondos e os crimes hediondos. E quando ocorra as hipóteses de reincidência, que nós temos que ter um especial cuidado. E para finalizar aqui, nós temos também a hipótese de 50% quando o sujeito ele praticar o crime, quando ele for condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa e estruturada para a prática de crime hediondo, será o cumprimento de 50% da pena. Se o condenado ele foi pela prática de crime de constituição de milícia privada, também será aqui o cumprimento de pena de 50% para ele obter a progressão de regime. Beleza? Certo? Tranquilo? Conseguiu entender isso? Então, aqui pega um pouco mais, para resumir o coreto aqui pega um pouco mais, é nessa hipótese em que no crime não hediondo, em que seria 20% da pena, crime não hediondo, crime praticado sem violência ou grave ameaça, e o sujeito ele ser reincidente, independentemente se for reincidente crime com violência ou sem violência, a pessoa, o percentual aqui será 20% por omissão legislativa. Também aqui na hipótese de 30%, que o sujeito será 30% se ele for reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça. Se o crime anterior for sem violência ou grave ameaça, ele não preenche o requisito do artigo 112, inciso 4º, e aí ele vai ter que cumprir 25% da pena. E nos crimes hediondos, o que pega é naquela situação em que o sujeito ele é reincidente em crime doloso. Se ele for reincidente em crime hediondo, se ele for reincidente em crime hediondo, ele tem que cumprir 60% da pena. Só que se o crime anterior não for hediondo, ele é reincidente, mas não em crime hediondo.
por ausência de previsão legal, pela omissão legislativa, ele vai ter que cumprir 40% da pena. Na hipótese de 70% da pena, se o sujeito ele for reincidente em crime hediondo com resultado morte, cumpre 70% da pena. Agora, se o crime anterior não for crime hediondo, nesse caso, ele vai ter que cumprir 50% da pena, já que ele não é reincidente por crime hediondo com resultado morte e o crime anterior não é hediondo. Então, nesse caso, ele terá que cumprir 50% da pena. Beleza? Tranquilo? Conseguiu entender isso? Bom, basicamente era isso que eu gostaria de transmitir para vocês nessas alterações relacionadas especificamente na progressão do regime pelas alterações introduzidas pela Lei 13.964 de 2019, a tão propalada chamada do pacote anticrime, da lei do pacote anticrime. Beleza? Era isso que eu gostaria de transmitir para vocês. Espero que vocês tenham entendido, apesar desse emaranhado de contas e situações, certo? Um beijo carinhoso, respeitoso para os meninos. Um abraço, ministério, bem de longe para os meninos. Beijos. Tchau.